Boa tarde. Eleições 2020. Nesta quinta-feira à tarde, motoristas de ônibus e vans, bem como agentes da limpeza e autoridades da Justiça Eleitoral, estiveram presentes a uma reunião no Fórum de Ouro Fino. Eu e o repórter Luiz Guilherme Buza também comparecemos e, ao final, entrevistamos o juiz eleitoral João Cláudio Teodoro, o promotor de justiça Luiz Augusto Belotti, a chefe do cartório eleitoral Miriam Elaine Botarelli, o delegado de polícia Valdir Jorge Pilarico Júnior. Acompanha as entrevistas sobre esta eleição e as recomendações das autoridades que estiveram presentes nesta reunião. Agora eu converso com Miriam Elaine Botarelli, ela que é chefe do cartório eleitoral. Miriam, por que a necessidade do cartório ficar aberto nesses horários alternativos até o dia da eleição? Porque o cartório eleitoral ele precisa ficar de plantão durante o período eleitoral, por causa dos prazos dos processos eleitorais. Eles não se suspendem durante o processo eleitoral, eles não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. Então é por esse motivo que o cartório eleitoral necessita fazer esses plantões aos finais de semana e aos feriados. Domingo, que horas que as urnas vão para as sessões? Nós agendamos com toda a equipe que estará prestando apoio para o cartório eleitoral no dia das eleições, o horário de 5 da manhã, que é o horário que nós iniciaremos o carregamento dos veículos com as urnas eletrônicas que serão transportadas até os locais de votação. Ouro Fino e Inconfidentes. Quantas urnas? O total são 79 urnas. Nós temos 79 sessões para essas eleições. O horário esse ano, então, aumenta 1 hora, 7 da manhã. Aí termina no mesmo horário, assim? Sim, o horário das eleições ele foi ampliado em 1 hora. Esse ano ele iniciará às 7 da manhã e se encerrará às 17 horas. E os eleitores? Quantos eleitores nós temos hoje, tanto Ouro Fino como Inconfidente? O número exato eu não vou saber te dizer, mas nós temos aproximadamente 25 mil eleitores no município de Ouro Fino e em Inconfidentes por volta de 6 mil eleitores. Nessa reunião hoje compareceram várias pessoas, no total, trabalhando para esta eleição. Quantas pessoas? Nós temos a equipe do cartório eleitoral, lá nós contamos com 2 servidores do quadro e tem o nosso servidor requisitado da Prefeitura Municipal, mais 3 técnicos de apoio para auxiliar com as urnas eletrônicas e a equipe que foi requisitada é dos municípios de Ouro Fino e Inconfidentes, que são os motoristas que farão as linhas de transporte dos eleitores e o pessoal da limpeza pública que estará prestando o serviço no dia da eleição. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Espaço Livre. Por nada, eu que agradeço. E agora a participação do repórter Luiz Guilherme Buza com o delegado de polícia, Dr. Valdir Jorge Pilarico Júnior. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Luciano. Estou aqui com o Dr. Valdir Jorge Pilarico Júnior, que vai nos falar sobre a atuação da Polícia Civil aí no dia 15 de novembro, dia das eleições municipais. A Polícia Civil de Minas Gerais, ela preparou um planejamento estratégico a fim de atender as eleições na nossa microrregião e a Delegacia de Polícia de Ouro Fino ficará encarregada de fazer o devido plantão abrangendo todas as comarcas da microrregião, com exceção de Borda da Mata, e teremos uma equipe completa no dia das eleições, no domingo, para atender todas as ocorrências policiais que envolverem crimes eleitorais. E vai ter algum reforço para auxiliar nessa missão? Isso, dentro desse plano estratégico da Polícia Civil, foi colocado à disposição da Delegacia de Polícia de Ouro Fino diversos policiais de outras regiões também, para atender aqui a comarca de Ouro Fino e as outras comarcas da microrregião. E eu converso agora com o promotor de Ouro Fino, Luiz Augusto Belotti. Doutor Luiz, o que pode e não pode nestas eleições? Boa tarde. Boa tarde. No dia das eleições, a regra é de que a propaganda eleitoral é vedada. O dia da eleição deve ficar reservado à reflexão do eleitor acerca da melhor forma de exercer a cidadania através do voto. Cabo eleitoral, se tiver alguém fazendo algum tipo de propaganda do seu candidato, querendo convencer, seja nas vans, nos ônibus ou próximo aos locais de votações, essa pessoa pode ser presa? Sim, com certeza. Será detida e conduzida
medida para a lavratura ou do auto de prisão em flagrante delito ou do termo circunstanciado de ocorrência, tendo em vista que essas condutas configuram crimes eleitorais. Então o eleitor que vira essas coisas, ele pode ligar para o cartório eleitoral e denunciar? Sim, certamente. O eleitor deve ligar para o cartório eleitoral para que seja coibida esse tipo de conduta. Panfletos nas ruas no dia da eleição? No dia da eleição é vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral. Nenhum tipo de propaganda eleitoral é permitida no dia das eleições. Um carro estacionado próximo a um local de votação? Somente no período necessário, durante o período necessário para que o eleitor possa votar. Não há exigência para que sejam retirados os adesivos dos veículos, mas o veículo não pode permanecer durante todo o dia em um local estratégico de forma a caracterizar propaganda eleitoral. Uma pessoa com camiseta do candidato? Desde que seja uma manifestação silenciosa, que não haja distribuição dessas camisetas, nem de qualquer tipo de brinde, não há nenhum tipo de problema. Mas desde que a manifestação seja individual e silenciosa. O senhor vai estar passando pelos locais de votação? Sim, o Ministério Público Eleitoral, assim como a Justiça Eleitoral, estará presente, visando garantir que os trabalhos fluam da melhor forma. O senhor tem alguma recomendação para fazer para o eleitor? Que todos compareçam, votem e que tenhamos uma eleição tranquila para que a democracia seja exercida em sua plenitude. Obrigada pela sua participação aqui conosco no Espaço Livre da Difusora. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado, boa tarde. Nós conversamos com o juiz eleitoral da comarca de Ouro Fino, Dr. João Cláudio Teodoro. Doutor João, por que esta reunião com estas pessoas e com as autoridades também aqui de Ouro Fino nesta quinta-feira para a eleição, para esse pleito? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos ouvem da Rádio Difusora de Ouro Fino. É um prazer falar com os senhores, é um prazer falar com todos os ouvintes dessa conceituada rádio. Essa reunião que nós fizemos agora à tarde, fizemos duas reuniões, a fim de não ter muitas pessoas em cada uma delas. Fizemos inicialmente uma reunião com os envolvidos na eleição em Confidentes e agora os envolvidos com a eleição aqui em Ouro Fino. Tratamos sobretudo da importância do transporte dos eleitores que moram distantes das sessões eleitorais, sobretudo os eleitores que moram na zona rural. É extremamente importante divulgar que no dia da eleição esse transporte, em que pese seja feito com os ônibus do município, os ônibus do município de Ouro Fino, em Confidentes, do Instituto Federal, este transporte ele tem caráter de transporte fornecido pela Justiça Eleitoral, um transporte oficial. Portanto, dentro desse transporte é vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral, de boca de urna, distribuição de santinhos e mesmo propaganda boca a boca, divulgação de candidatos dentro dos ônibus da Justiça Eleitoral. Este ano é um ano atípico, nós temos aí também a pandemia. Os cuidados que serão tomados para que as pessoas possam se locomover nesses ônibus e também votação. Esses cuidados são os cuidados necessários, básicos e primários. Para ingressar dentro do ônibus da Justiça Eleitoral para ser transportada, a pessoa necessariamente tem que estar de máscara para ingressar e durante todo o trajeto. Indispensável também que ela não esteja com sintomas de gripe, tosse, febre. Se tiver algum sintoma, deve permanecer em casa e depois justificar no cartório eleitoral. E também aumentamos os horários de algumas linhas são mais procuradas e teremos mais horários de forma que os coletivos, os ônibus ou vans venham sempre com um número reduzido de pessoas. A partir das 6h30, 6h15 já temos linhas de ônibus funcionando, porque as votações iniciam às 7 da manhã, no domingo, e vão até às 17 horas. Na reunião o senhor frisou bastante até que essas pessoas que estiveram presentes se tornam servidores da Justiça Eleitoral no dia da eleição. Sim, os motoristas dos ônibus, são os motoristas das prefeituras e no dia das eleições eles trabalham para a Justiça Eleitoral. Portanto, o motorista, ele é um representante da Justiça Eleitoral dentro do ônibus, ele fica autorizado a retirar do coletivo qualquer pessoa que esteja fazendo qualquer tipo de propaganda irregular, seja por meio de papéis, santinhos ou mesmo boca a boca, porque ele é convocado, requisitado e investido pela Justiça Eleitoral desse poder de polícia, inclusive dentro do coletivo, dentro do ônibus. Isso também vale para os agentes da limpeza? Sim, o trabalho dos agentes de limpeza, que é um trabalho extremamente
extremamente importante durante todo o ano, ele se torna bastante relevante também no dia da votação, porque a propaganda eleitoral no dia da eleição, inclusive a famosa propaganda feita por meio de santinhos, ela é vedada e é crime fazer propaganda eleitoral de qualquer modo, sobretudo, inclusive por meio de santinhos. Então, os agentes de limpeza pública das prefeituras de Ouro Fino e Inconfidentes farão durante todo o dia o recolhimento de qualquer material que seja esparramado ou solto nas vias públicas próximas às locais de votação e mesmo as vias públicas principais que sejam distantes dos locais de votação. São também os agentes de limpeza pública no domingo, dia 15, servidores da Justiça Eleitoral. E doutor João, como que fica a situação dos idosos diante dessa pandemia com relação ao voto? Muito bem colocado, Luciana. As pessoas com mais de 70 anos completos ou mais, elas estão isentas de votar, assim como os analfabetos. Então, se eles não comparecerem para votar, não terão nenhum problema com a Justiça Eleitoral, não terão nenhum problema bancário, nenhum problema previdenciário de ter a pensão ou a aposentadoria vedadas. O Tribunal Superior Eleitoral fez uma campanha pedindo, é uma campanha, não é lei, pedindo que se dê prioridade na parte da manhã, das 7 às 10 horas, para a votação dos idosos. Porém, se comparecer algum jovem nas sessões eleitorais, não serão impedidos de votar. Mas o idoso, ele sempre tem a preferência, nas filas. Então, estando um idoso na fila, estando outras pessoas que não são idosas, o idoso terá preferência de votar primeiro e ir para casa primeiro. Importante também que cada um leve a sua caneta, que todos vão de máscara até a sessão eleitoral, que não se faça também aglomeração, seja de idosos ou de jovens, tá certo? Doutor João, muito se fala que não pode ser, o eleitor não pode ser preso nesse período, desde terça-feira, mas eventualmente pode ocorrer algum tipo de prisão? Não pode haver o cumprimento dos mandados de prisão em aberto. No país todo existe um banco de mandados de prisão. Então, a pessoa, às vezes, ela é condenada pela justiça por algum crime, justiça federal, eleitoral, justiça comum. E esses mandados é que não podem ser cumpridos. Também não pode ser decretada prisão preventiva. Porém, pode haver prisão em flagrante. E a pessoa que estiver fazendo propaganda eleitoral no dia, ela pode ser presa, sim, por crime eleitoral e conduzida até a autoridade policial. Assim como a pessoa que traficar drogas, a pessoa que espancar a esposa, bater na mulher, está cometendo crime de violência doméstica, pode ser preso, sim, em flagrante delito por qualquer crime. A lei seca? A lei seca, ela funciona das 22 horas do sábado, dia 14, até as 18 horas do domingo, até o encerramento das eleições. Os estabelecimentos comerciais ficam proibidos de vender bebida alcoólica nesse horário, 22 horas até as 18 horas do dia seguinte. E com relação à aglomeração, às filas na eleição? Nós sabemos que a eleição é a festa da democracia, e realmente é, porque é o momento que o eleitor vota, ele escolhe o seu representante livremente, só ele a urna eletrônica. Mas este ano, um ano diferenciado, sofrido para todos nós por conta dessa pandemia, e por conta disso, eu como juiz eleitoral, como juiz de direito aqui em Ouro Fino, da segunda vara, estou aqui há 15 anos, eu peço às pessoas que não façam aglomerações, isso é desnecessário. Votou, volte para a sua casa, evite as conversas de esquinas, os pontos estratégicos. A gente sabe que é bom ficar conversando com os amigos, ficar conversando nas esquinas, mas domingo não é dia disso por conta da pandemia. Votou, vá para a sua casa e mantenha sempre a distância social. A distância ideal é de 1,5 metro, longe das pessoas, sempre com máscara. Isso é extremamente importante, para que depois das eleições a gente não tenha problemas tristes, desagradáveis, com aumento da Covid, aumento de doenças e coisas do tipo. Agradeço muito pela compreensão das pessoas neste ano. As suas recomendações, estamos terminando aqui o nosso Espaço Livre, as suas considerações finais, um prazer tê-lo aqui conosco antes das eleições para esclarecer aí todos esses assuntos à população. Prazer é todo meu, já agradeci a rádio aqui no início, agradeço a Luciana, todos os senhores da Rádio Difusora e agradeço àqueles que nos ouvem. O que eu digo para o eleitor, seja responsável, escolha o seu candidato com responsabilidade. Não pense em si apenas, pense naquele que é melhor para a coletividade, aquele que vai melhor representar o povo.
Escolha com consciência, com imparcialidade, com tranquilidade, sem querer agradar ou desagradar qualquer pessoa. Escolha de acordo com a sua consciência e de acordo com o bem maior, que é o bem-estar social. Tá aí então as informações para esse pleito eleitoral para as eleições 2020. E você continue na Difusora, lembrando que domingo nós temos aí uma grande cobertura das eleições a partir das 9 horas da manhã e vai aí pelo dia fora com todos os resultados da região e também do Brasil. Se você continue na nossa programação. E agora com Paulo Henrique, o programa Vale Tudo. A todos uma excelente tarde, até domingo, se Deus permitir.